Perguntas clássicas. Doce ou salgado? Frio ou calor? Alto ou baixo? Norte ou sul? Por que a gente precisa restringir a vida com esta preposição ou, né? Ou um advérbio ou? Por que o ou é tão presente na nossa vida, sendo que ele é extremamente restritivo? Vida ou morte? Não existe um sem o outro. Luz ou sombra? Não existe luz se não tiver sombra, porque se só tiver luz não existe sombra, se só tiver sombra não existe luz. Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre o quanto a vida é e não ou. O quanto a vida é soma e não necessariamente a gente ficar restringindo. Eu quero abrir esse podcast, inclusive com uma frase do Leonardo Mlodinow, que diz que a aplicação de equações matemáticas teve sucesso sem precedentes como ferramenta para entender o mundo físico, embora não explique nossas experiências mentais. Mas por que tem que ser ou? Ou matemática, ou emoção, ou lógica, ou sentimento. A vida é tudo junto. E é isso que a gente vai falar, inclusive com um convidado especial que tem uma história de vida de muita soma nesse novo podcast, nesse novo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse podcast absolutamente amplo, né? Um podcast que se propõe a falar de propósito na vida, vai obviamente abarcar um monte de temas, certo, senhor Júlio César? Tudo certo. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Querido Pailu, tudo em ordem? Tudo Tá bom. Cara, a gente vai receber uma criatura, um cara que eu gosto bastante. Eu conheço ele há muitos anos. Nós não somos super amigos, não temos famílias que se entrelaçaram, mas em vários momentos da vida a gente foi se encontrando, em momentos diferentes da vida dele, da minha, e depois de tanto tempo a gente tá tendo o privilégio de poder se reencontrar. E nesse projeto, cara, que é tão especial pra gente, um podcast, eu não sei exatamente que número é esse aqui que a gente tá gravando, mas já 50 passamos... e poucos, 50, não, 60, já passamos de né? 60, cara. Uma coisa que começou assim entre amigos, a gente que banca e de repente já estamos com mais de 60 episódios. Andreas Kisser, cara, super obrigado. Cara, obrigado você, obrigado a todos que fizeram esse convite. Faz um tempo já que a gente está planejando, né, de vir para cá, de trocar essa ideia. E, pô, Danilo, eu tenho muito boas lembranças do nosso... dessa nossa trajetória, né, de amizade. Você me apresentou um local que foi um local muito especial na minha vida, que foi o Ao Vivo, né, que você me levou lá, falou, pô... Do Cris, né? Do Cris, do Jesuíno, beijo pro Cris, do Marcelo Jesuíno, da Juliana, né, da galera. Pô, eu fiz tanta coisa maravilhosa lá naquele Ao Vivo, concertos. Foi o primeiro... vez que o Johan, meu filho, que tá com 27 anos agora, subiu no palco para fazer uma homenagem no meu aniversário. Fizemos coisas com família, né? A Patrícia, todo mundo... durante vários anos, cara, fizemos muitos projetos sensacionais ali e devo muito a você, né? A essa o Cris, cara. O Cris que abriu as portas lá. Mas você que me empurrou lá pra dentro. Tá bom, que bom. Fico muito feliz, cara. Esse lugar que tava praticamente abrindo aquela época, né? Acho que tava começando. Você lembra do Ao Vivo? O Pailu trabalha com bebida alcoólica, trabalhou na Heineken quase 20 anos, Pailu. Vocês acho que chegaram a patrocinar o Ao Vivo uma época, ali na Hélio Pellegrino, um bar de música bem intimista. Mas acho que não era a Heineken, né? Não lembro, não me recordo se depois virou bandeira Heineken. Mas, enfim, o Cris é um cara nota 10. Mas, pô, foi sensacional, uma fase muito boa da minha vida. E agradeço por isso. E um prazer estar aqui para falar de tudo, né? Vida isso, e morte, não ou. Não é ou. Porque a vida não é ou, né? Ela é e. Não, perfeito. Acho que é uma somatória. As pessoas geralmente têm essa mania de querer evitar problemas, vamos dizer assim, evitar situações desagradáveis ou não confortáveis, né? Situações onde você tem que olhar para dentro e é um processo de autoconhecimento e muita gente tem medo de si própria, né? Tá sempre jogando pro outro, ou é o governo, ou é até a novela que não tá legal, o Big Brother que foi uma bosta, enfim. Tá sempre um problema externo, né? É o vizinho que faz barulho, enfim. Eu acho que as pessoas têm que... É uma experiência própria que eu tive, né? Com tudo que aconteceu na minha vida, a pandemia principalmente, né? A época da pandemia. Eu ter largado você é músico, álcool, né? Sou músico. A pandemia simplesmente travou. Pois é. A nossa categoria, né? O entretenimento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Já estava rolando o Campeonato Brasileiro, com portões fechados e tudo, a galera trabalhando e a gente lá.
Tudo bem, teve aqueles shows com carro, né? A galera meio que estacionava os carros ali, que era uma coisa extremamente bizarra. Vocês chegaram a fazer algum Não, desse porque modelo, o Derek não? estava nos Estados Unidos, Pois é. cada um num canto, né? A gente não podia se conectar, não dava para viajar, né? Então, bandas nacionais conseguiram fazer isso, né? Mas... E foi um processo de autoconhecimento, sabe? Largar o álcool foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida, porque me deu espaço, me deu chance de ver um mundo novo, me deu chance de eu ter uma rotina de exercício, de meditação, comecei a fazer terapia, né? A pandemia foi um processo muito difícil de reinventar a banda, reinventar o Sepultura, que para mim o Sepultura era uma banda que somente existiria no palco. E né? A gente faz muita turnê, a gente viaja o mundo, viajamos mais de 80 países, já visitamos, né? Em 40 anos de história. E a gente reinventou o Sepultura com a Sepulquarta, né? Toda quarta-feira a gente tinha um evento onde a gente fazia entrevistas com amigos, fazia performance, né? Cada um nas suas casas e tudo. A galera editava, abria espaço para pergunta para os fãs. Isso salvou a banda, tanto mentalmente, né? A sanidade mental, como profissionalmente, de reinventar o Sepultura de uma forma diferente, né? Sem o palco, sem a turnê. E depois veio o diagnóstico de câncer da minha esposa, Patrícia, em janeiro de 2021, no meio da pandemia. Foi um ano e meio. Ainda tava tudo voltando bem devagarzinho, tava tudo voltando né? devagar, tava tudo meio esquisito. Mas agradecer muito por essa situação da pandemia, porque eu pude ficar em casa. Eu passei todo o processo de quimioterapia ao lado dela. Foi um processo doloroso, mas... foi fantástico, sabe? Eu acho que eu aprendi tanto com esse processo. E ela faleceu em julho de 2022, num processo muito brutal que é o câncer, né? Não preciso nem falar. Mas também eu me senti como cidadão brasileiro muito despreparado para lidar com a morte, para lidar com um hospital, para falar com um médico, para preparar o inventário, para falar para os meus filhos. Assim, porque a tem gente uma não cultura, fala disso. né, do Brasil. Aquela coisa do falou de morte, bate na madeira. Bate na madeira porque vai trazer não sei o quê. Cara, Como é se o ela nunca contrário. fosse chegar pra ninguém, Isso. né? Vai chegar, nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, esse podcast vai acabar, esse microfone vai ter uma vida útil, você vai morrer, eu vou morrer, essa caneca vai acabar. Então, vai quebrar, e o que é o desgastar. fim? O fim é a reflexão, o fim é o moral da história. O fim de um filme, você reflete, você olha para trás, você vê, balanceia, bota na balança, né? Fecha um ciclo para começar outro. Fecha um ciclo, exatamente. É muito saudável, né? E essa minha revolta de cidadão brasileiro que não está preparado para lidar com isso me levou a criar o movimento Mãe Trícia, que é um apelido que o João Gordo do Ratos de Porão deu para Patrícia. Mãe porque Trícia. Mãe Trícia, porque era muito aberta, né? Ela tava sempre muito pensando em todo mundo, ajudando e etc. E promovo o Pat Fest, né? Que é um festival em homenagem a ela, que já fizemos durante esses 3 anos, né? Vamos fazer o 4º ano esse ano. A gente faz na Áudio aqui em São Paulo, ali com na vários Francisco convidados. Matarazzo, né? E toda a renda vai para a comunidade compassiva, que leva o cuidado paliativo para as favelas da Rocinha, no Rio de Janeiro, no Vidigal. E agora esse ano, o ano passado, a gente começou a parceria com a Heliópolis, aqui em São Paulo, né? Porque eu vi assim, a Patrícia teve todas as condições, seguro de saúde, em São Paulo, uma capital mundial, né, em combate ao câncer e etc. Teve todas as condições, né? Eu imaginei, cara, nós estamos no Brasil. Imagina as pessoas que não têm nem noção que isso existe. O cuidado paliativo, por exemplo. Eu fiquei sabendo lá na semana que a Patrícia morreu, lá ela estava na cama apertando a porra da bombinha, né, de morfina. E, pô, né, chega a equipe de paliativo e eu começo a perguntar, mano, por que não se fala de eutanásia nesse país, mano? Olha a condição da minha esposa, que é clássico de eutanásia. Ela está consciente, não tem mais o que fazer. Por que ela está nessa situação? Por que eu não posso ter essa escolha? Porque um conservador do caralho fica aí no céu. Desculpa os palavrões. Sim, fique tranquilo. Tá liberado aqui. Um conservador que fica pensando na vida alheia, né? Por que eu não posso ter liberdade de escolha? E comecei a ficar revoltado com isso, mano. Eu falei, a gente precisa falar de morte, a gente precisa falar de eutanásia, precisa falar de morte assistida. O Antônio Cícero, o irmão da Marina, poeta, deixou uma carta que é um presente para a sociedade brasileira. Um presente. Uma coisa gigantesca, de uma dignidade absurda. De ele ter que sair do Brasil para ir para a Suíça para fazer isso. Por que um brasileiro tem que sair do país para fazer isso? A gente Porque tem condições de a fazer. liberdade ela é relativa, né? Em vários lugares e no Brasil, mais ainda, né? Gosto muito de uma fala de Immanuel Kant, filósofo alemão, não vou lembrar as palavras exatas, mas o conceito é mais ou menos assim. A liberdade só se dá quando eu sou capaz de dizer não para algumas das minhas vontades.
Por quê? Porque, num sentido negativo, se eu atendo todas as minhas vontades, eu sou escravo dos meus desejos. E quem é escravo não é livre. Então, essa provocação é muito interessante porque faz com que a gente tente entender, ou pelo menos nos provoca a entender, o valor do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio tem que valer para Francisco e para Chico, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu super defendo, de certa forma, que uma pessoa que entenda que a sua posição da vida é a preservação absoluta, que ele tenha local de fala, que ele tenha espaço para defender a sua ideia. Olha, eu acho que não deveria, eu não concordo, eu acho que a pessoa tem que viver o sofrimento até o final, porque espiritualmente isso vai lapidar, tá certo. O seu direito está garantido. Mas se essa pessoa tem esse direito de defender essa ideia, a liberdade não deveria dar o direito também para que o outro defenda o contrário? Óbvio. Eu acho que não. Eu acho que o indivíduo tem que ter a possibilidade de escolher encerrar a sua vida, ainda que depois ele tenha consequências espirituais. Digamos que exista, né? Eu, por exemplo, acredito que existe a espiritualidade, uma vida após a morte, etc. e tal. Pois bem, digamos que a pessoa tirar a própria vida conscientemente vai gerar uma consequência, certo? E ela vai encarar isso. Mas essa decisão tem que ser dela. Quando eu decido pelo outro... A consequência do pós-vida é uma outra coisa. Ela não tem que entrar na balança. Nós estamos aqui, agora. Por outro lado, vivemos uma vida material. Nós estamos aqui e a gente não sabe se isso realmente é. A gente tem uma noção. Temos indícios, temos a física quântica, temos o hindu, temos o budismo, temos o espiritismo. Tem várias versões. Mas não tem uma coisa, é isso. Então, como é que a gente vai usar isso como um termo de decisão, se é uma intuição e não uma definição ou um fato, né? Seja lá se fato existe, né? Porque tudo... Pra mim, tudo é relativo, mano. Eu tomo pau pra caralho pra falar isso. É o né? E não Cara, o... é 100% relativista. Eu não sei se vocês já ouviram falar do William Flusser. Não, honestamente não. Mano, o William Flusser é um cara sensacional. É um cara que veio da Europa, veio pro Brasil, aprendeu a língua portuguesa. E ele fala muito em relação à foto, né? O que é a foto, o que é realidade, a interpretação das coisas, né? Enfim, ele é um cara muito interessante, eu indico porque é um massageador de cérebro espetacular, né? E ele é um cara muito fácil, assim, de interpretar, de ler, né? Boa didática. Boa didática. Eu falei do Alan Watts também, né? Dessa coisa do momento. O Sepultura sempre trabalhou muito essa coisa do kairos, né? Não de uma ideia do tempo cronológica, mas do momento, né? Porque tudo que a gente tem é só o presente. A conexão que a gente tem com o passado é o agora. Nós fizemos uma live em 2020, na época da pandemia. A ansiedade do futuro é agora. Também. Falávamos disso, né? De focar no agora. Eu tinha acabado de lançar o livro Arqueólogos do Futuro e você tinha acabado... Vocês lançaram o Kairos, hein? Acho que foi antes, né, da pandemia. Foi antes da pandemia. Mas o tema tava lá e a gente conectou. E é isso, né? O futuro, ele é uma ideia humana, né? Você não toca o futuro. Inclusive tem tribos, né, indígenas que eles não entendem essa ideia do futuro. De falar, tchau, amanhã a gente se vê. Amanhã? O que é amanhã? Pra que você tá pensando no amanhã, né? É que a gente tá sempre, trabalho, escola, 6 da manhã. Calendário. Não sei o quê. Então a gente vai acostumando. Mas a própria física quântica fala que o tempo é uma ilusão. Sim. Que o tempo não existe. Né? A coisa da luz, de chegar no olho e ter não sei quantos microsegundos para chegar no cérebro, que dá a ideia do espaço. Né? Essa ilusão do espaço, né? Do lance sólido. E mesmo o toque físico foi todo um processo elétrico que chegou aqui. Não encosta, né? Sim. E a gente tem essa percepção, porque é a nossa percepção das coisas, né? É a nossa percepção do que é quente, do que é frio, e cada um tem uma. Né? Esse termo qualia, né? O qualia, que é a sua interpretação, é o seu verde, é o seu amargo. Não tem uma frase que é perception is reality? Né? A percepção é a realidade de cada um, isso. né? E as pessoas querem generalizar, querem falar, você tem que sentir isso, você tem que sentir aquilo. Não, e você... O frio é isso, o frio é aquilo. Por que tanta gente fica mexendo no ar-condicionado? Porque cada um tem um frio. Não, você falou assim que não existe um consenso mesmo do pós-morte, o que vai ser. Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Mesmo quem tem muita fé, é fé, e não é certeza do que vai acontecer. Eventos de quase pós-morte foi até um certo ponto. E volta, né? Mas o que todo mundo tem é o medo dessa morte, por exemplo. Isso todo mundo compartilha. Ninguém mas assim, isso ninguém pra mim gosta. É completamente infundado. Não, exato. A morte é inevitável. Não, exato. Ninguém encara isso como uma realidade, como verdade. Ninguém generalizando. Porque a morte é punição. Sim, morte não é punição. Exato. Morte não é punição. Aquela coisa que vai pro inferno e não sei o quê. Morte, acabou. Não é punição. Morte é a maior professora da vida.
A morte é tudo. Ela te traz Se valor, não tivesse né? morte, o que a gente teria? Sabe que alguns anos atrás eu cheguei pra minha filha e eu comentei com ela assim, falei, Nicole, eu vou morrer com 82 anos. E comecei a falar alguma coisa. Ela quase chorou, assim. Ela falou, não, pai, você não vai morrer. Aí eu falei, não, Nicole, assim, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. E eu vou usar minha vida até... Lógico, eu tô fazendo uma profecia ali. Eu não sei quando eu vou morrer, né? Ela também. Mas é isso, eu tenho minha vida agora, eu vou viver minha vida agora, mas um dia isso vai acabar. Ela também pode acontecer. Mas assim, o que me pegou é assim, não, é verdade, a gente nasce já com esse receio, com esse medo de falar, não, eu não quero perder tudo que eu tenho. Cara, assim, o Danilo, ele fala muito isso, o controle é uma ilusão, né? A gente não tem controle sobre De isso. nada, a pandemia mostrou isso. Mano. Tem controle A gente nenhum de nada. deveria viver muito mais seguro. Falar, não, tá ok, eu sei que eu tenho uma vida agora, igual você tá falando, né? Eu tô vivendo essa vida agora, porque eu tô vivo agora, vou viver o melhor que eu puder, sabendo que isso vai terminar um dia. Paulo, né? eu sei que você quer falar, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Isso é tão forte que você falou, cara, que, por exemplo, se eu não tomar cuidado, eu fico me preocupando aqui durante a gravação. Pô, será que as pessoas vão gostar? Será que vai dar uns cortes legais pra gente poder divulgar? Será que o André está gostando? Será que o Pailu tá gostando? E eu esqueço de viver aqui. E já aconteceu isso em alguns episódios, tá? Que eu fiquei tão preocupado, às vezes, que o convidado também estivesse curtindo, que eu esqueci de ser um participante. Exato. No sentido de estar aqui. E eu tô ouvindo vocês falarem e pensando... Cara, esquece um pouquinho o que vai acontecer depois. O episódio vai ser publicado, que nem a gente grava normalmente com um mês de antecedência e tal. Daqui um mês a gente vê o que as pessoas vão pensar. Eu tô tendo uma oportunidade de estar com 3 cabeças absolutamente privilegiadas e depois eu vou ter a chance de falar com tanta gente. Absorve, se nutre. Né? O Roberto, que esteve aqui com a gente a semana passada, que você conheceu aqui nos bastidores, né? Na hora que a gente estava trocando. A semana passada para quem está assistindo, né? Mas a gente gravou antes. Ele acabou de falar disso, né? A gente precisa se nutrir de coisas, né, que sejam favoráveis. Como é que eu vou me nutrir se eu nem estou no tempo presente? Eu vou me nutrir de futuro? Quem é que come no futuro? É que ele nunca chega, né? Não existe. Nunca chega. Né? Nunca chega, né? Tem um quadro lá no meu pub que eu tirei de um livro chamado... Aliás, o título do livro é do cacete, né? É de um brasileiro, mas a história se passa em Dublin e chama-se Digam a Satã que entendi o recado. Mas não é um livro demoníaco. Mas o título é maravilhoso. Digam a Satã que entendi o recado. E a frase é... Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava e tudo vai bem. E o problema de tudo isso é tipo, a morte é a única certeza, né? Aquela frase que todo mundo fala, mas ninguém absorve isso. Todo mundo acha bonito, interessante, mas não traz pra vida. Não usa. Exato. Não usa. Por quê? Porque tá fora. O cara que escreveu, o livro que escreveu, isso não é pra mim, ou não entende, sabe? E tem medo de se colocar em situações, de se autodesafiar, sabe? De ver limites, de testar limites, de não ter medo de viver, mano. De relacionamentos, de família, de tudo. Você vê quanto sinal a gente recebe, e às vezes o sinal vem, mas você não internaliza. Então ele passou, né? Um sinal é esse. A morte vem para todos. E ela não é opcional, né? Exato. Você só não sabe como você vai morrer, a passagem, mas ela vai acontecer. Exato. E mesmo assim, muitas das pessoas, eu diria para vocês, que a grande maioria acha que não vai morrer. Porque ele vive de um jeito, como se o amanhã, esse dia, suposto dia, não vai chegar. Então ele vive do jeito que ele quiser. Só que a vida vai dando porrada ao longo dessa jornada. Então, se você está desviando do seu propósito, que às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, Sim. não tem a consciência ainda, você Ainda começa bem, a se né? desviar, aí você começa a sentir um vazio, aí começa a sentir que você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. É uma sensação assim de tipo, eu tô existindo somente, né? Tem várias formas de acontecer. E aí quando vem as porradas da vida do tipo acidente, tragédia, saúde, N coisas, a tendência do ser humano é porque eu. Tendência. Vitimismo tá na total, veia. Horrível. né? Mas quando você se liberta nessa... do vitimismo, que ou seja, não é sobre mim e é sobre o que está acontecendo comigo, por que está acontecendo? Porque eu preciso mudar algo, ou preciso começar a fazer algo. Quando a pessoa entende isso, ela começa a viver o pleno do dia. Mas a vida não é pra isso? Então, Se mas tem outro propósito pra vida, eu não sei. Mas Evoluir. Mas é que, André, Ser melhor hoje do que eu fui uma ontem. escola. Uma Mas tem escola. muita gente que tá passando por aqui e não entendeu que ela veio pra cá A maioria. pra aprender algo e ser melhor. Mas por quê? Porque a nossa educação é falha. A religião é uma falácia da ideia de ressurreição, ideia de milagre. As pessoas esperam isso.
Elas não respeitam a finitude. Mas você diz Elas isso- acham que a ideia de vida eterna é uma ideia do bem, de que tudo vai ser tranquilo, que é o paraíso, que não sei o que. Isso não existe, Mas você gente. diz, por exemplo, o milagre no sentido passivo. O milagre virá pra mim, eu não preciso fazer nada, eu sento no meu ideia de sofá. milagre. Se Deus é perfeito, como é que pode existir milagre? A natureza é perfeita. Inclusive com os erros. Não Porque aí que a vida é, né? A perfeição é erro. A perfeição não é tudo certo. A perfeição não tem essa ideia. Cara, você vai no estúdio gravar, vamos fazer o som perfeito, que tem tudo perfeito. Cara, não existe isso. Vai ter ruído. A imperfeição é que nos faz ter uma certa identidade e o quebra-cabeça ele vai juntar com as imperfeições. As coisas vão acontecer por causa das imperfeições. A gente se conhece por causa das imperfeições. Obviamente, uma ideia de imperfeição com uma ideia de perfeição que não existe. É cíclico. Mas ela é ilusória. A gente fica nessa ideia de perfeito. O que é perfeito, mano? Respirar é perfeito. É a mesma coisa que falar assim, fica o tempo todo buscando a felicidade, né? Mas a felicidade, ela não existe. O que existe são pequenos momentos que você fica... Grandes momentos. Grandes. A felicidade são grandes Não, mas momentos. se são pequenos momentos que você fala, cara, que incrível. Por exemplo, isso pra mim, hoje, agora, nesse exato momento, é um momento incrível pra mim. Ele pode ser pequeno perante todo mundo que tá vendo. Ou 24 horas de um dia. Mas eu tô né? vivendo aqui, agora, contigo e contigo. Isso que importa é o que você tá E sentindo. é mano. maravilhoso isso que eu tô sentindo agora, nesse exato sensacional. momento. Então, se eu não viver isso aqui intensamente, não valeu nada, porque eu só passei. E as pessoas estão buscando lá na frente o dia melhor, o dia que eu vou ser feliz, o dia que eu vou ser rico. Por que o que dia a eu galera vou ter isso, tá vou ter ali? aquilo. Aí chegou, o cara fala, puta, mas ficou sem graça. Eu consegui a casa do meu sonho. Aí olha pro sonho ali e fala, puta, mas não era isso que eu queria. Claro, você tem que estar sempre buscando um desafio. E esse é você se lapidar, né? O Jim Carrey, né? Aquele ator de comédia, tudo, ele fez um trabalho que ele fez um outro personagem, outro comediante, né? E ele entrou na vida do cara que ele virou aquele cara. Então, ele falava com o diretor, com o pessoal, como se fosse o cara. Inclusive, a família dele foi lá e falou, cara, tá impressionante, parece que é ele. Ele incorporou o cara. Aí, quando ele saiu desse filme, ele falou, quem sou eu? Quem que sou eu? Assim, Fiz um merge eu tão entrei grande, num né, do negócio cara. eu posso ser qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, né? E essa liberdade assusta. As pessoas não querem isso. Elas querem uma segurança, a perfeição, o Instagram, o iate, a Ferrari. Uma ilusão. O manual de Pessoas instruções. infelizes. O Jim Carrey falou, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de ser multimilionário como eu e chegar lá e falar, não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Sabe? De ficar... Por quê? Por que você tem um puta carro? Não é um prazer pessoal só. É pra mostrar pro vizinho. É pra mostrar pro cunhado. Cara, vamos lá, redes sociais. Pra que que as Principalmente pessoas- pro cunhado. Por que as pessoas postam uma foto de uma viagem onde elas estão lá fazendo pose? Não tô falando que elas postam uma paisagem linda para as outras pessoas poderem curtir. Não, uma foto de mim mesmo fazendo pose, né, num lugar incrível com uma garrafa de alguma coisa ou com um objeto qualquer nas redes sociais. Vamos deixar de hipocrisia? Cara, é e- pra mostrar pro outro, olha como eu sou Não, foda. e o lance? Você acorda, você pega o seu celular, coloca ali, volta pra cama, aí... Acorda de novo. Pra mostrar na Pra porra filmar, do vídeo. é. Aí vai pro banheiro, não sei o que, bota ali, não sei o que. Aí... E é de verdade essa vida? Cara, então, ela é Quem e que não se é, né? interessa por isso, mano? Então, mas aí de novo a questão Muita do E e gente, do cara. O, Esse né? que é o problema, é muita gente. Por quê? Porque Esse que é o as problema. pessoas não estão vivendo a própria vida. Fica lá Encontraram vivendo, o propósito. porra, ela acordou hoje muito bem, olha como Né? ela tá Não linda. encontraram o propósito. Não encontraram o Vivendo a seu vida de propósito outros. na vida. Tá Vivendo vivendo a o vida de propósito do outro. É isso. Vivendo a vida dos outros, e esses outros que estão postando não tem nada a ver com a vida oficial deles, assim. Também. Fica criando uma coisa que tá tudo harmoniosa. Ai, que eu tô puxando peso, que eu tô fazendo exercício, que eu tô fazendo não sei o quê. Ah, olha o que eu comi hoje. Mano, assim... Ô, Andrés, mas deixa eu voltar numa coisa aqui, que você fez uma provocação importante. Acho que a gente nunca tinha falado de eutanásia aqui. Não é um tema, né, da nossa... Isso do é uma nosso falha de cotidiano. vocês. É, mas estamos corrigindo agora. isso é lógico. Você veio aqui Porque pra isso. isso é uma coisa que as pessoas... Ah, não, pra falar de morte. Eu já fui em podcast, falei, eu quero fazer um podcast. Falei, os caras falando...
Tipo, não vou mexer nisso. Bom, como a gente combinou aqui, era Sim. como se fosse um Mexer, bate-papo num boteco, né? Porque, mano, eu vou falar de morte, não é agradável, mas é fundamental. Não, mas eu quero trazer duas coisas aqui. Uma é a questão da naturalidade de falar da morte, no sentido não do culto, mas literalmente do fato de existir a morte. Aliás, a gente morre todos os dias, né? Se a gente for parar pra pensar, de maneira stricto sensu mesmo... Exatamente. Células morrem em mim todos os dias. Né? Perfeito. Eu evacuo todos os dias, eu jogo fora coisas, né? Todos os dias, faço xixi, cocô, boto pra fora coisas todos os dias. Eu não sou o Danilo de ontem, então morreu aquele Danilo de ontem, filosoficamente, mas na prática também, porque eu não sei o que eu fiz ontem, não importa, não dá pra voltar lá e fazer de novo. Só tem o dia de hoje. Mas na prática mesmo, a gente morre todos os dias, morrem células em mim. Então, a gente vive e morre todos os dias. Mas quando você trouxe a questão da eutanásia como uma prática, uma possibilidade, inclusive legal, né, de alguém tirar a própria vida, decidir, olha, eu vou encerrar, seja pelo método que for, E muitas tem vezes uma polêmica aí, a situação claro. ela não pode decidir. O indivíduo, ele já está num grau de Então tem... incapacidade. Por isso que tem que ser falado desde que nasce. Tem que ser uma situação natural. A morte, ela é natural. Ela não é... Porra, o velório aqui no Brasil é brutal. Por que tem que enterrar em menos de 24 horas? Pra que fazer isso, mano? Ninguém discute isso. Acontece como osmoses. Vai fazendo. Não tem uma lei que tem que fazer isso. Nem religiosa e nem civil que tem que fazer isso. É cultural. Nos Estados Unidos eu morei lá 10 anos. Na década de 90. Participei, infelizmente, de alguns... inclusive de amigos próximos, de funeral e tudo. 15 dias para enterrar. 15 dias? Você liga para um parente que mora longe. Dá tempo de se organizar. Amanhã não vou pro trabalho, aconteceu isso com a minha família, vou lá para Arizona, vou participar do funeral. Você morava em Phoenix, né? Em Phoenix. Tem tempo para cair a ficha, começar a resolver coisa burocrática um pouco depois. Mas aí, por exemplo, existiam lugares para preservar o corpo, para ele não deteriorar. É uma cultura americana. E aí tem a E eu morei no estrutura para isso, né? É lógico, mano. Por que não pode ser feito isso no Brasil? Porque ninguém discute, ninguém fala. Tem que ser... Antes, as pessoas morriam em casa. Ficava o corpo lá, no problem. Hoje, nossa senhora, se fica um corpo dentro de casa. Mas olha, morrer dentro de em casa. alguns aspectos até já evoluiu um pouco. Em alguns aspectos. Não, mas por o exemplo, cuidado paliativo é que tá fazendo isso. Não, mas você quer morrer em casa? Vai pra casa. É possível. Não, mas eu ia falar até de uma outra coisa. As pessoas poderem escolher hoje e dizerem isso, obviamente, antes de morrer, se elas preferem ser enterradas, cremadas. Né? Então, eu, por exemplo, outro dia disse pros meus filhos, falei, gente, caso aconteça, eu queria pedir duas coisas. Caso aconteça, não, vai acontecer. É verdade, eu não Caso construí direito. aconteça. Caso aconteça. Se algum dia eu morrer... que o caso... Quando acontecer... morrerem, se morrer, pode acontecer amanhã, verdade, velho. caso aconteça, já é uma construção, né? Lógico, você que já não vai acontecer. falando, não vai acontecer. Quando acontecer, então que bom que tá gravado, né? Vai que acontece a hora que eu estiver voltando pra casa. Exato. Eu pedi duas coisas. Eu falei, de verdade, gente, eu queria uma festinha. Né? Eu não queria que vocês ficassem ali só... Abre alguma coisa, uma cerveja, Cara, vinho, o funeral do Zé toca Celso, música. O funeral do Zé Celso O diretor de teatro, mano, Martinez. é aquilo que eu quero pra mim. Também, Música, celebração. alegria. Isso. E a outra coisa que eu pedi, velho, eu falei alegria. assim... Agradecer que essa pessoa fez parte da vida das Isso, pessoas, velho. isso. Só isso. Esse foi o meu pedido. Só isso. Né? Agora eu não tenho como garantir que vão fazer. E a outra coisa que eu falei, olha, crema. Por mim, crema, Sim. não precisa enterrar, eu tô tranquilo com isso, eu não acho que eu vou estar lá mais naquele corpo. Dois a dos minha meus filhos querem crença, queimar, o Johan quer ser enterrado. né? Por favor, doem os órgãos se houver ali Sim. alguma coisa ainda que seja aproveitável, meus lindos olhos, né, e tudo mais. Isso eu acho que já está evoluindo. Algumas pessoas já começam a falar um pouco do que elas esperam, né, que se faça com os seus sim. restos mortais. Mas sobre a eutanásia, eu lembrei de uma coisa que a gente até falou também com o Roberto no episódio passado, sobre o inconsciente. Aí eu evoquei até um conceito freudiano, que o inconsciente, ele é um estágio, ele é um estado psíquico que ele não entende a temporalidade, ele não entende a cronologia, ele é atemporal. Logo, ele entende, de alguma forma, ou ele faz com que a gente crie pensamentos como se fôssemos eternos. E aí, portanto, quanto mais inconscientes somos, quanto mais primitivos somos na capacidade de olhar para as coisas e falar sobre elas, mais nós estamos presos a elementos inconscientes que vão ficar lidando com as coisas como se elas fossem eternas. E aí, falar de morte não é nem assustador, é incabível. Por que eu vou falar da morte se eu vivo num estado inconsciente onde a morte nem existe? Portanto, quanto mais a gente traz a consciência, quanto mais a gente traz as pessoas para um propósito, para perguntar mesmo para si mesmo, para si, o que eu vim fazer aqui?
mais eu tiro o indivíduo da inconsciência, e tirando ele da inconsciência, mais eu coloco ele numa sensação de temporalidade. Amigão, se você está consciente que uma hora vai acabar, como é que você vai aproveitar esse tempo? Só que eu fiquei pensando a questão da eutanásia como uma questão também que depende da consciência. Porque quando o indivíduo é muito inconsciente, a eutanásia pode parecer realmente uma violência ou uma solução fácil. Fácil no sentido mesmo de vou sair daqui. Cara, Quanto assim, fuga, mais né? consciente ele tiver, mais ele pode inclusive dizer, eu sei que eu posso, é permitido. E exatamente porque eu posso, agora eu vou pensar conscientemente sobre isso. E posso inclusive decidir que não vou praticar a eutanásia. Vou sofrer o que eu tiver que sofrer dentro da minha crença. Ou não quero sofrer, não faz sentido. Isso. E eu que arque com as consequências disso se tiver. Os dois arquem Quando a com as gente não consequências. traz a consciência, a gente fica sempre nesse estado meio letárgico. As coisas Mas, não evoluem. cara, a consciência, ela depende de definições. Ela depende da educação, depende de cultura. Como é que você vai passar um conceito de consciência que é tão individual? Sim. É pasteurizar para todos. Né? É isso que eu tô falando, de generalizar sentimentos, generalizar gosto, generalizar você tem que sentir isso. Porque o conceito ou a teoria fala isso. Não dá, não pode, não dá. Você não pode generalizar consciência, experiência. Cara, como é que você vai falar você não pode morrer? Você não tá dentro do cara. Mano. Verdade. Você não tá dentro da pessoa. Jung Dor. defendia a individualização como algo fundamental Mano, na vida. Você não dá, é impossível você entrar numa outra pessoa. Você não pode julgar isso. Você tem que ficar vivo porque hoje eu vou no jogo de futebol tomar cerveja com os amigos e a vida vale a pena. Não é isso, mano. O cara não quer mais. A dor é insuportável. A dor é insuportável, seja ela física ou psicológica. De saudades, de não ter as pessoas amadas ao lado, de não poder ir no banheiro sozinho, de não poder ler um jornal. E como é que fica quando o indivíduo... Por que você quer viver? Você até falou então, que- aí, qual que é o conceito da vida? quer A viver? vida é ir no teatro, é tomar cerveja, é pagar conta, ou é ficar uma hora olhando a natureza, meditando. O que é a vida? Você tá falando isso porque eu falei que você virou exercício no meu curso Exatamente, de propósito na vida na exatamente. Unicamp, né? Eu queria um exercício chamado ACUL. A-K-U-L. Andreas Kissers Unlearning. Eu já te falei que você. juro! Eu te falei que você tem uns royalties Aí, quando a devendo gente aí, fez ó. uma live, seus royalties. Não, quando a gente fez a live em 2020, ele falou um negócio ali que ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a estruturar o curso, que depois, né, a Unicamp me chamou pra fazer lá, eu levei esse exercício e eu falo pras pessoas, nessa etapa aqui do curso, você vai tirar 1 hora, e aí cada um vai fazer se quiser, porque eu Sim, bato muito sim. na tecla do protagonismo, banca as escolhas que você faz. Se você não quer ir, não vá. Mas se quiser ir, se quiser entender o curso, vai lá, vai pra um lugar, se possível que tenha uma vista, fica 1 hora olhando. Pra quê? Pro horizonte. Não, e faça o que enquanto isso? Olha pro horizonte. Permita-se esvaziar Exato. um pouco, viver o Esvaziar. agora. E eu falei pra você no Conceito, intervalo... então, consciência. Consciência é o quê? É absorver conceitos e entender esses conceitos. E de acordo com essa compreensão, você acha que tem o controle de uma ideia ou o controle de uma situação. Né? Consciência, nos termos gerais, acho que é isso, né? O foco, a observação, né? Mas a física quântica fala o quê? Que se você não observa, Você não não tá participa. ali. Essa coisa, o que dá para medir, o que dá para pesar, né? A matemática pesa certos limites, mas, pô, a gente vê num certo range, tem muito mais cores do que a gente vê, tem muito mais sons do que a gente ouve, tem muito mais energia fluindo. E a gente dá nomes, a religião acha nomes, a ciência acha nomes, para aquelas coisas que a gente não pode medir nem pesar, mas que são parte do que a gente é, do que a gente sente, dessa coisa consciente, né? De estar vivo, de sentir dor. Dor, por exemplo. Você vai lá no hospital, o médico entra, qual que é o seu nível de dor hoje de 1 a 10? Faz sentido essa pergunta, mano? Assim, eu pego a mesma faca, vocês botam a mesma mão, eu faço tá. Vai ser a mesma dor pra cada um? Vai ser dor, hein? Mas Vai é, doer. sim, doer. mas é o mesmo, Mas é o são, mesmo obviamente, movimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Respostas diferentes. Agora, claro. você fala pro médico, a dor é 7. Ah, beleza, então dá esse remédio. 7 eu acho que tá bom, dá pra aguentar. O médico, né, vai concluir. Pode ser também. Ah, a dor tá 3. Ah, então tá. Mas 3 o cara já não tá aguentando. Entendeu? Sei lá porque o cara fala 3 ou 7 ou 9. A minha tá 11.
Sacou? Enfim, são conceitos que a gente acha que, de acordo com a sociedade, todo mundo concorda com aquilo. Pra mim, quando você define uma coisa, você bota um nome, isso aqui vai se chamar taça. Pum! Você já tira ela da realidade. Porque vai depender de nós aqui para falar que isso aqui é uma taça e a gente vai concordar e ela vai funcionar como uma taça. Porque a gente acredita que isso é uma taça e vai funcionar como uma taça. Mas se você não botar foco nisso, ela nunca vai virar uma taça. A Platão falava exatamente sobre isso, né? O mundo das ideias é um mundo completamente diferente. As caixas de Schrödinger, né? Do gato. Se ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? O teste, né? Dos fótons. Uma hora a luz é wave, né? Onda, outra hora é partícula. Depende da observação. Sim. Por isso que a vida é, né? Por isso que tudo é relativo. É relativo à nossa observação, aos nossos limites sensoriais. O que a gente ouve, o que a gente cheira, o que a gente percebe que não consegue explicar. Tudo isso faz parte da vida. Eu vou te dar a palavra, mas eu posso só fazer uma frase aqui? É por isso que eu acho, e aí é uma opinião minha, mas é uma convicção também, que preconceito é uma atitude absolutamente diagnóstica, é um diagnóstico de burrice. Porque o indivíduo que é preconceituoso, ele está dizendo, isto está certo e isto está errado. Este indivíduo é bom e este é mau, pelas características. É um sinal de burrice, porque ele simplesmente abriu mão do E. Ele abriu mão de entender o todo. Ele está olhando o mundo apenas por um viés. E aí, burrice aqui como uma provocação de cutucar mesmo. É burro o indivíduo que é preconceituoso. Você pode gostar ou desgostar. Não é um absurdo hoje em dia a gente ter ondas de neonazistas? Jovens que acreditam... É ignorância, né, cara? A ignorância é uma... Mas a educação tá levando... Eles estão aprendendo isso em algum lugar. Não falta informação, né? Porque assim, se você quiser informação sobre o que é... uma opção de sociedade que ainda funciona. Sabe? De fechar tudo. Por que isso tem espaço, né? Por que isso ainda tem espaço, cara? Como que a gente ainda ensina e as pessoas ainda absorvem esse tipo de educação e vão lá defender esse tipo de ideia, mais do que nunca, inclusive. Porque estamos em evolução ainda, né? Ainda estamos caminhando para esse estágio, não chegamos lá ainda. É que, pô, assim, a educação... a gente tá num nível de educação terrível. Terrível. Essa educação de base, né? De escola, enfim. Eu ia dar um exemplo. Educação financeira. Eu ia dar um exemplo sobre aquilo que a gente estava falando. Que eu tenho uma tia que o marido dela teve um AVC. Teve um AVC e ele ficou com sérias sequelas, né? Demandava cuidado direto, ficava na cama, ele levantava de vez em quando, mas assim, demandou cuidado durante 8 anos. 7, 8 anos que ele viveu ainda. Depois ele teve um problema... Ele teve uma pneumonia e acabou falecendo. Aí, um tempo depois, né, que passou todo esse tempo aí que demandava muito dela. Ela cuidava dele e tudo mais. E daí, um dia ela falou, olha, ele morreu há 8 anos atrás, na verdade. Depois que ele faleceu, eu percebi que ele tinha morrido, na verdade, há 8 anos atrás. Porque esses últimos 8 anos... ele não viveu. Ele estava sobrevivendo ali. E ela mas também não. Então, assim, ninguém julga... A pessoa que está ao lado. Ela também, ela não tinha... mas é justamente, eu fiquei pensando nisso pelo tempo que você falou de observação, de você parar e olhar para a sua vida e perceber tudo, né? Depois que passou tudo isso, ela olhou para os últimos 8 anos e falou, eu estava cuidando dele, mas ele não estava mais vivo, ele morreu lá atrás. Né? E durante esse tempo... O verdadeiro cuidado seria respeitar e ter essa possibilidade de eutanásia. Exato. Mas assim... Cara... olhar para falar, não aguento mais. Ele poder optar. Ele poder optar. Eu acho que seria razoável. Ninguém julga ela por ter cuidado dele durante todo esse tempo e ela também... Mesmo que ela tenha parado a vida dela, né? Mesmo que ela tenha parado a vida dela, assim, não, foi muito bom ela ter feito isso. Mas talvez houvesse um julgamento e falar, não, ela respeitou a decisão dele. 8 anos atrás, se tivesse essa consciência de possibilidades, falar, não quero, tá tudo certo... A família move on, vai para frente. Ela pode achar uma outra coisa, viver uma outra vida, se achar, se autoconhecer de uma outra forma. Aconteceu comigo, mano. Eu sou um cara diferente demais daquilo que a gente conheceu. De certos lados, obviamente, igual. Opções como, por exemplo, não tomar mais álcool. Não tomar mais álcool. Eu vejo um mundo completamente diferente. Cara, antes eu ia... Assim, eu percebi que o álcool... eu era escravo do álcool. O álcool estava fazendo todas as decisões da minha vida. Que tipo de restaurante eu ia, qual tipo de férias que eu ia com a minha família. Eu cheguei num absurdo de não ir na Disney uma vez com a minha família, porque não tinha cerveja na Disney.
E achava normal. Ou num restaurante italiano que não tinha vinho, lá fiquei puto, não sei o quê. Falei, cara, você é um imbecil. Você tá com as pessoas que você mais ama do mundo, inclusive uma que não tá mais aqui, e tô lá pensando em cerveja, em vinho, e em beber, sabe? Aí caiu a ficha e falei, nunca mais bebi, faz mais de 5 anos que eu não bebo. E foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? E aí você começa a abrir as possibilidades, você vê um mundo diferente, você vê um aeroporto diferente. Eu vi um aeroporto, eu ia direto pro bar. Sentava lá, tomava, entrava no avião, uma cerveja, por favor. Chegava no hotel, ia direto pro bar, mano. Backstage, tinha virado um vício, tinha lá... provavelmente. Não, Você mas reconhecia que já estava no... Eu sou um alcoólatra. Eu sou um alcoólatra. E a Patrícia E a sempre consciência falava. te deu a possibilidade de escolha. Não, é assim... Não, entende? A consciência. Ao Claro, tomar exato, consciência exato. que você é alcoólatra, Primeiro agora passo você pra escolhe. cura é saber que você tá doente. Exato. Então, você tem a consciência... Você ia fazer um comentário da Patrícia? E a Patrícia falava, você é um alcoólatra, você parece um bonequinho de Playmobil que coloca a cerveja lá e fica, né? Tipo, né? Em todo lugar que você vai. Eu falei, não, eu não sou alcoólatra. Cara, ela te amava, hein? Porque pra falar uma coisa dura dessa, só quando ama muito, lógico, né? Lógico. E ela era a única pessoa que podia meio que, né, ter esse... Me conhecia, né, dessa forma. Provavelmente além dos seus filhos, né? Exatamente. E eu fui perceber realmente depois que eu era um alcoólatra e resolvi depois de aquele churrasco, né, que bebe, sai chutando cachorro, briga com cunhado, com mulher e tudo. E depois, enfim, foi um lance traumático que me fez, né, conversar comigo mesmo. Chamo até de meu caminho de Santiago, que é lá na ZL, na Emílio Malete. Que eu saí da casa do meu cunhado, fui a pé pra casa. Eu tava tão alucinado, bêbado, né? E puto da vida e não sei o quê, mas ao mesmo tempo consciente demais. Que eu comecei a conversar comigo, né? Relembrar dessas situações e falar, pô, o álcool tá fazendo as escolhas, eu sou um escravo, não sei o quê. E, cara, literalmente saiu uma nuvem negra do meu corpo, velho. Esse Eu lembro episódio que exatamente. você tá contando aí foi seu ápice. Foi aí que você tomou a decisão de parar de beber. Foi. Beleza. E de um dia pro outro Deixa eu eu te parei. fazer uma pergunta antes. Você se recorda quando você começou a beber, mas que você não controlava mais a bebida te controlava? Desde que eu comecei. Tá, mas... Desde. Mas você lembra o que foi o gatilho? Foi quando, na minha formatura da 8ª série. Foi a primeira vez que eu tomei um porre. 14 anos, mais ou menos. 14, 15 anos, por aí. E, cara, meu pai me foi buscar, tava bebaço. Aquele bebaço de 15 anos, né? Tomando não sei o quê. Não, mas o que você quer dizer é que assim, provavelmente você não percebe quando você tá perdendo o controle, né? Exato. Não, mas assim, desde pareceu... o primeiro gole. Desde o primeiro gole, a gente já perdeu o controle. Porque, mano, você é no Brasil, adicto, você, né? homem, você é estimulado Sim. a beber. Você tem que gostar de futebol. Você tem que usar azul. Né? Você tem que beber, pô. Você tem que gostar, mano. Como homem que não bebe? Era assim, pelo menos era assim na minha E época. não chora, né? Exatamente. Aí meu pai foi me buscar, não sei o quê. E eu senti que ele ficou com uma ponta de orgulho, velho. De ver o filho bêbado. Perdeu uma oportunidade de me educar. E de alto fala, porra, esse caminho tá errado, meu filho. Mas será que ele percebia isso ele também, bebia né? também, lógico que não. Eu conheci não seu tô pai nem num julgando evento meu pai. da Johnny Walker, lembra? Seu pai era grandão, né? Um alemãozão grandão. Bigodão, eu lembro não tô dele. julgando meu pai. As circunstâncias da educação e do contexto da sociedade era aquele. Era beber mesmo. Ele tinha a garrafa de uísque dele e bebia. Meu pai nunca foi um alcoólatra, pá, mas estava sempre bebendo, gostava de beber. Mas não era uma oportunidade de falar, mano, isso aqui é um problema, cuidado. Não, Tem que mas saber ficou usar, orgulhoso. né? Sim, mas- o primeiro porre do meu filho. Mas- Deve ter até falado pros amigos, entendeu? É que teve uma frase que você falou nos bastidores que marcou, que você falou que nós somos escravos da nossa cultura. Cultura. Somos Gente, vítimas da nós nossa somos, cultura. Isso, nós somos vítimas da nossa cultura, exatamente. Porque a gente acha que aprendeu aqui é a única maneira de ver o mundo. É o único caminho. né? É o Como único se fosse. caminho. Minha avó me contou uma história tal. Como é que você não vai confiar na sua avó? Ela pode estar mentindo. Pode ser uma história mentirosa. Ou uma interpretação de um lado dela que não é realmente o que aconteceu. E você leva aquilo pra você pro resto da vida. Porque foi sua avó que te falou, velho. Você vai falar, porra, não é verdade. Como não é verdade? Minha avó me falou. O quê? Minha avó? Você tá de brincadeira? Você quer sair na porrada? O pai não contou a história do lenhador, né, no último episódio, mas eu vou contar uma outra que eu contei essa semana num trabalho com estagiários, que é a história, você falou da avó, né? A menina tava lá vendo a mãe dela fazer um peixe e a mãe tentando cortar ali a cabeça do peixe com alguma dificuldade, porque não tava com a faca afiada do Roberto Cara, Kim, certo. né? E tá aí falou, mãe, por que a senhora tá cortando a cabeça do peixe? Aí a mãe falou, por quê? Porque é assim que faz a receita. Ela falou assim, eu sei, essa parte eu entendi. Mas por que tem que cortar a cabeça?
Aí a minha mãe falou assim... Minha mãe fazia não faço a assim, menor né? ideia. Eu aprendi com a sua avó, pergunta pra ela. Ela correu lá e falou, vó, tudo bem, minha mãe tá fazendo peixe, tal, não sei o quê, e tá cortando a cabeça. Por quê? Ah, filha, porque é assim que faz a receita. Não, tudo bem, vó, mas por que tem que cortar a cabeça do peixe? Ah, minha filha, eu não sei não, você pergunta pra sua bisa e corre, hein? Alto da compensação, não sei, se você corre que que- Foi assim, aí correu lá na bisa que já tava, né, já tinha uma certa idade, estava passível, né, de morrer, como todos nós, né, só com um pouco mais de idade, é bisa. Minha mãe tá fazendo um peixe assim, perguntei por que cortava a cabeça, ela não sabia dizer, mandou falar com a avó também falou que não sabia dizer, que aprendeu com você, por que corta a cabeça? Aí disse que a bisa olhou pra ela e falou assim, mas elas estão cortando a cabeça? Aí a menina falou, pô, vó, bisa, tá de sacanagem. Você ensinou isso Ela pra falou assim, ela? não, mas olha só, é porque quando eu aprendi a fazer a receita com a sua tataravó, a gente cozinhava num forninho desse tamanhozinho. Então tinha que cortar a cabeça porque o peixe não cabia. Hoje vocês têm uns fornos gigantes, pra que vocês cortam a cabeça do peixe? E Sensacional. quantas vezes a gente tá cortando cabeças de peixe até hoje, porque o nosso pai cortava, a nossa mãe. A nossa mãe, por sua vez, cortava porque o avô cortava. E aí como é que é a frase, E né? por causa da cultura, Somos né? vítimas da cultura. É, por causa da cultura, porque nosso amigo, porque a cobrança dos Algumas amigos, por causa dos tradições, pais. né, que tem que ser feitas e não sabe nem de onde Ó, veio. plugando o que você tá falando, do copiar e colar, né? Nem questiona mais, copia e cola, copia e cola. Eu tava falando do episódio lá dessa pessoa que perdeu o ente querido e conviveu com ele mais pelo corpo, né? Do que pelo que ele era, Sim. 8 anos, né? Sim. Isso é tudo cultural, né? Sim, Por quê? sem dúvida. As pessoas hoje, né, olhando para essa cultura atual, morrem e vão lá e ficam chorando o corpo e fica arrumando um espaço na agenda para poder fazer a última homenagem. Que o corpo tá lá, mas não tem mais ninguém vivo lá dentro, né? Mas já acabou. O que acontece? As pessoas hoje, elas não olham tudo que a outra pessoa fez quando ela se foi. E o que deveria ser feito? Você pode até ir lá fazer a sua homenagem, mas a memória que tem que ficar é do que ele foi. Exato. E não do que você tá vendo ali. Perfeito. E aí as pessoas estão interpretando assim, nossa, mas ele morreu num acidente e ficou destroçado. Meu Deus, como é que o cara vai ser enterrado desfigurado? Cara, pouco importa. A Aquilo terra há de comer, casca, do ela pó tá ali no veio ao tal, pó acabou, voltarás, vai ficar- né? Exato, Tudo mas vai o que ficar ele desfigurado. viveu, tudo que vocês passaram, todas as memórias que foram geradas, isso não tem valor. Os aprendizados. Cara, você sabia que no ultrassom, quando você vai ver na barriga da mãe, eles têm uma frequência, como é que se fala? Um calibre para não mostrar Detalhes do rosto? detalhes da caveira. Da formação. Ah, da caveira. caveira. Entendi. É interessante isso, né? Aí é que tá a nossa relatividade de observação, né? Se a gente tivesse possibilidade de ver através da pele, o que seria do racismo, velho? Zero. Bobagem, né, A cara? gente ia ver tudo caveira, a gente ia sentir. Não, todos os beleza, mesmos órgãos. Ia ver algumas outras coisas, né? De talvez, sei lá, né? Mas não ia enxergar a pele, né? Não ia A enxergar. capa, né? É, pô, você vai lá ver o seu filho, você vê uma caveira, assusta, né? Por quê? Por causa da cultura. Né? Não sei o quê, mas todos nós somos caveira, caceba, né? Então depende do que a gente vê. Essa coisa da capa, né? Ela não é nada. Ela não deveria ser um fator de divisão. Sim. Né? Do que é melhor, do que é pior, ou do que é mais capaz Não é ou incapaz. lógico, né? Não tem nada de lógica nisso. Aliás, qual a relevância de você colocar a sua cor num questionário para fazer um trabalho, para fazer qualquer coisa? Qual a relevância natural disso? Só se for para compensar um erro histórico, né? Olha, durante muito tempo tivemos um processo de escravidão que foi absolutamente miserável para a população negra. Vamos Mas- corrigir isso durante um Sim, tempo, mas né? Mas não é exatamente. só para isso que Mas é é uma feito, né? informação, cara, pra quê? Pra divisão. Às vezes é Sim. para Você dividir não, mesmo. você não pode trabalhar na frente, você tem que trabalhar atrás. Por quê? Porque você tem uma certa condição física que, de repente, o freguês não vai gostar, ou sei lá, né? E ficamos perpetuando E fica essa perpetuando percepção essa do coisa, freguês. mano. E é totalmente irrelevante. Em outras porque a gente palavras, tá junto. o que importa a roupa que eu tô usando agora, né? Pra Exato. É isso, é essa capa que eu tô Bom, usando. a né? gente tá falando de que a vida é E, né? E aí eu vou começando a terminar, né? Aqui, já que tem começo e tem fim, né? Ainda tudo bem, tem né? fim. Mas, Tudo tem fim. Cara, eu tô te ouvindo aqui falar de eutanásia um pouco. Não é um tema que eu tenha uma opinião formada e não formei, obviamente, ela aqui. Ainda preciso estudar mais, preciso entender mais. Até porque você teve a vivência brutal, no sentido de potência mesmo, Sim. de passar um ano do lado da Patrícia, acompanhando a doença no leito. Pailu, por exemplo, ficou quantos dias internados durante a Covid, Pailu?
Covid foi 9, não notei. 9 dias, né? Você estava internado, Sim, sim. né? Então, quer dizer, você teve um ente absolutamente querido, você estava internado. Você comentou alguma coisa de... Você comentou da sua tia, né? O meu tio. E eu, por exemplo, não tive essa experiência. Então, é natural que o repertório, a percepção que eu tenha é diferente. Mas eu ainda insisto numa questão que é a tal da consciência. No mínimo, a gente trazer esse assunto para discussão. Sem dúvida. O que mais me assusta não é ainda... E aí, de novo, eu tô falando aqui pelo meu local de percepção. A soma das minhas experiências. Não é nem se já está aprovado ou não. Você tem uma urgência maior em você porque você viveu. Eu tenho uma urgência menor porque eu não vivi a aprovação, por exemplo, da eutanásia. Mas eu tenho uma urgência que é: vamos falar sobre... Vamos conversar. A gente pode, inclusive, chegar à conclusão de que ainda não é a hora na sociedade brasileira, por N circunstâncias, porque não temos condições em termos de estrutura mesmo, de prédios adequados, de educação médica, etc. e tal. Mas vamos falar sobre. O que me assusta é quando a gente impede a discussão. Velho, é quando não há liberdade para conversar. A eutanásia já acontece dentro dos hospitais, cara. Já acontece. De forma Os médicos velada, têm né? um modus operandi que Como eles o aborto, fazem. né? Que acontece. Por que não abrir isso para a sociedade? Sim. Se já acontece, de acordo com a conveniência do hospital ou do não sei o que precisa de mais leito, que não precisa de não sei o que, acontece, velho. Por que não abre isso para a sociedade? Aí eu entendo Aí que é uma tá cultura, a hipocrisia. né? A hipocrisia. Resolve problemas internos de uma certa classe social né, dos médicos e a sociedade fica aí a esmo, né, sendo culpada de ter que lutar por um direito tão fundamental de vida e morte, mano. E aí, Andrés, Pailu, Júlio, a gente volta para a questão do propósito, ou eu vou propor, né, que a gente volte para a questão do propósito para irmos usando aí esses últimos minutos. Teve uma coisa que eu fiquei pensando e queria até te trazer aqui, porque é do mundo da música, né? Eu dou aula de História da Música Brasileira, como eu já te falei, na Unicamp, então, apesar de não ser músico, não tenho esse dom tecnicamente, mas adoro estudar a parte histórica, os movimentos, a correlação social. Então, vou imaginar que antes de 1902, não havia capacidade de se gravar música, né? A gravação começa em cilindros em 1902. A partir disso, você tem lá uma gravação com uma certa qualidade e uma certa dificuldade. Discos de cera, o negócio era complicado, era goma laca, na verdade, quebrava tal, então não era tão simples gravar. As gravações vão evoluindo, ficam mecânicas, aí Mário Reis mostra todo o potencial do canto nas gravações elétricas, não mais mecânicas, já começa a ficar um pouco mais fácil, e aí dando um salto, a gente chega hoje no mundo digital. Nunca foi tão fácil gravar. As pessoas gravam num celular. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta música disponível. A gente comentou num episódio algum tempo atrás, eu não me recordo qual foi a fonte, não sei se foi a revista The Economist, não me recordo, mas que em 2024, se eu não me engano, foram publicadas por dia mais músicas do que no ano de 1989 inteiro. O que não é nenhum absurdo, porque hoje o cara grava no celular. Não, Vamos lá nós aqui, ó. Você faz um barulhinho, ele também, a gente grava, pum, joga E no quantas Spotify. pessoas a mais tem no mundo, né? Sim, o que é... Além da quantidade de Comparado de pessoas, né? 89. Não, o que é absurdo, mas a gente acredita que é verdade. Então, mas Porque- onde eu quero chegar mas é com um isso? absurdo, cara. Antigamente, você tinha uma série de filtros, né? Para as pessoas poderem gravar uma música. Você tinha, primeiro, a qualidade do indivíduo, mas você tinha também a questão política, se ele era bem relacionado, se ele tinha dinheiro, se ele tinha uma gravadora, etc e tal. E era um grupo específico que conseguia gravar. Hoje, todo mundo pode gravar. E ao mesmo tempo você tem uma crítica que é: mas vai muita porcaria pro ar, muita música mal produzida, etc. Vai, mas também muita gente boa, que antigamente nunca teve a chance de gravar a sua música, o seu som, também se perdeu porque não tinha política. A questão, portanto, me parece que não importa se nós vamos ter 7 bilhões de músicas sendo publicadas todos os dias, isso talvez seja até bom. A questão não tem a ver com a oferta, a questão tem a ver com o que é que você está procurando. Se eu entro no Spotify para procurar um determinado tipo de música, eu vou encontrar um monte de música maravilhosa ali, seja qual for o gênero, porque hoje tem de tudo. Agora, se eu não sei o que eu estou procurando, eu entro lá e eu começo a ver um monte de coisa, mas como eu não sei o que eu estou procurando, eu começo a achar que tudo é uma bosta. Mas olha isso aqui, mas olha essa produção, mas olha esse cara que nem gravou direito, esse aqui usou autotune, esse aqui tá desafinado, esse aqui a batida tá fora de ritmo. Sim, mas o que é que você tá procurando? É que eu tava procurando Bach. Então por que você não digitou B-A-C-H e não foi direto para Bach? Então, se a gente não sabe qual é o nosso propósito, se a gente não sabe sequer o que a gente está procurando, a gente é capaz de ficar ali discutindo e reclamando do mundo e dizendo que o mundo está errado aqui, o mundo está errado ali, porque a vizinha faz barulho. O que você está procurando? Eu estou procurando silêncio. Por que você não vai morar num monastério?
Se você está procurando silêncio, vai morar nas montanhas. Não, o sujeito está procurando silêncio, mas ele quer morar no bairro onde tem bagunça. É preciso ter clareza de propósito. Eu acho que num mundo que oferta tanta coisa, e o digital hoje, ele tornou um mundo infinito. Um mundo que nos oferta tudo, nos pede que a gente saiba o que eu estou procurando. Outro dia eu li uma frase, acho que é do Augusto Cury, tão simples, né? Se você não sabe o que pedir para a vida, como é que a vida pode te dar isso? Então, precisamos saber qual é o nosso propósito. O meu propósito é, eu vou defender um processo paliativo. Vai com fé, meu irmão. Porque o mundo é E, não é ou. Tem a sua proposta, tem a dele, tem a dele, tem a minha. Além disso, mano, o saber pedir, né? As pessoas estão com essa confusão. O que elas querem pedir? Esse que é o problema, né? E eu acho que o lance é não pedir nada. Você não tem que pedir nada pra vida, mano. Você tem que viver. Você tem que abrir o peito, conhecer pessoas, deixar o preconceito de lado, testar, se autoconhecer, mano. Viver mais e julgar menos, né? Exato, mano. Pedir, não tem que pedir nada, mano. Eu nunca te perguntei isso, mas vou te perguntar aqui no ar. Se tiver que cortar, depois você avisa. Você tem alguma religião? Não. Mas você tem alguma espiritualidade? Eu fui batizado na igreja luterana por causa do meu pai. Minhas 2 irmãs foram católicas, mas a gente nunca foi... Nunca ia em igreja, não tem essa participação. Mas você tem alguma relação com o divino, com o transcender a matéria, por exemplo? E não tô te questionando, não é sabatina não, é pra entender mesmo. Eu não tenho problema nenhum com isso, mano. Eu não tenho... religião pra mim é política, né? Acho que a espiritualidade tá nisso, na vida. Amigos, família, relacionamentos, problemas, tombos, morte, câncer... É isso, a gente aprende. Essa é a espiritualidade, sabe, mano? É amar um ao outro. Pô, alguém já falou isso antes, né? E esse cara é razoavelmente conhecido, cara, né? A mensagem é tão simples, velho. É tão simples, velho. E eu te perguntei isso, meu irmão, porque, Pailo, acho que você pratica o espiritismo hoje? Você dá pra dizer que você é espírita? Sim. Júlio é presbiteriano, cristão, né? Portanto, cristão. Eu também hoje pratico mais o espiritismo. Eu costumo dizer que o espiritismo é uma religião cristã, o pessoal esquece. Né? Assim, muito pessoalmente, assim, eu não tô preocupado com definições, cara. Eu acho, assim, no Instagram, chega uma pessoa lá, bota assim... do nome tal, aí o cara, músico, São Paulino, pilateiro, aí não sei o quê, presbiteriano. Crossfiteiro, cheio de rótulo, né? Cheio de rótulo. Dude, vai viver, mano. Não, mas eu ia te falar isso porque... você tá preocupado em mostrar pros outros o que você é, o que você acha que é, né? Porque precisa praticar. É melhor ser ateu do que ser hipócrita, né? Diria o Swami Vivekananda. Mas pra ser ateu precisa de Deus também, porque como é que você vai ter uma se não tem um contraponto? Mas eu tava te dizendo isso porque, de certa forma, né? São 3 indivíduos aqui na mesa com você que, cada um por uma linha ou por uma intensidade, prestam atenção nas palavras, por exemplo, de Cristo, tal, como um filósofo, inclusive. Claro. Cara, e tem uma oração que ele ensinou que eu acho super bonita e tira o conceito de oração. Pensa que é um mantra, que é o Pai Nosso. Cara, você olha as palavras, eu acho tão bonito, né? Então, Pai Nosso que estás no céu. Eu gosto muito de rituais. Alguma coisa que está além de mim e tal. Mas é que tem uma parte do Pai Nosso, cara, que eu tenho provocado a mim mesmo e as pessoas, que é exatamente para tentar não ser hipócrita, que é quando ele diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando você falou deixar ir, e a sua forma de ver, e absolutamente legítima, se a gente acredita na liberdade, o deixar ir também é, para quem é cristão, por exemplo, falar essas palavras, mas falar com verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, quer dizer que quando as coisas acontecem diferente do que eu quero, elas também são válidas. Sem dúvida. Eu também preciso aprender a aceitar que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Inclusive, e principalmente quando eu rezo, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, que provavelmente vai ser diferente da minha. Mas se é para ter fé, é para confiar. Porque é muito fácil ter fé quando eu peço para que aconteça tudo do jeito que eu quero. E se acontecer, ai que legal, Deus é bonzinho. E cara, quando não você acontece... tem que ter fé em você mesmo, mano. O melhor que você pode fazer pro universo é investir em você, meu. Sabe? Se cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da cabeça. E, cara, o resto é consequência. O resto é consequência, mano. Assim, as pessoas que estão parando de beber por causa que eu parei...
fãs que me escrevem, fala, pá, depois que eu vi sua entrevista, parei de beber, obrigado, não sei o quê. Cara, eu não fiquei fazendo sermão, não fiquei fazendo encontro de, tem que falar isso porque o álcool faz mal pro fígado, o álcool faz não sei o quê, destrói família e etc. Isso não vai mudar nada. A minha vida é o meu testemunho. Cara, né? você tem que absorver isso e, cara, o exemplo, né? Exemplo. Pô, minha vida melhorou. Enfim, tudo de Mas não positivo. falando daquele termo corporativo, né? O walk the talk, né? Você falou outro dia disso, né? Total. Cara, exemplo, mano. O que o filho vai fazer? Ele vai seguir o exemplo do pai, da mãe. E não é o que você não fala. muito o que ele fala. Não é o que você fala, é o que você faz. Porque você fala, não sei o que, aí tá lá, não bebe, hein, mano, vai beber. Aí você vai pro seu quarto e toma uma. Na frente do moleque, inclusive. Entendeu? Fumar é errado, hein? Aí fala, vai fumar, não sei o que, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ele tá fazendo, entendeu? Então, exemplo, cara, seja honesto com você mesmo. As pessoas não querem ser honestas, não querem olhar pra dentro. Tem medo de si próprias. Tem medo de fazer sacrifício, de ter disciplina. De tomar consciência. Disciplina, vou fazer e, tem que fazer isso todo dia, etc. Disciplina, cara. Com disciplina, você tem liberdade. Aliás, essa é uma frase que eu queria ter... Eu ouvi ela quando era adolescente, mas eu só fui entender... Acho que eu não entendi ainda. Ainda estou entendendo. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade, cara. Total. Você organiza o seu dia com tempo, tem tempo pra tudo. Você consegue fazer exercício, consegue fazer ensaio, você consegue fazer show, você consegue fazer entrevista, fazer tudo o que você precisa. Inclusive, vem um podcast pra não falar de música, né? Exatamente. Imagina o teu fã, vou ouvir o Andreas falar, ele vai falar do Sepultura, do disco novo. Esses 3 entrevistadores são os bosta, não perguntaram do disco novo. Os caras nem falaram do Metallica. Não quiseram saber polêmica da vida dele. Não é nada, a gente queria saber da sua ideia, da sua vida, do que você aprendeu, que você pode dividir com a gente. Cara, obrigado, cara, do caralho. Eu agradeço demais, cara, esses outlets, assim, de se falar desse tipo de situação, de estimular as pessoas a serem elas mesmas, sabe? De pensar por si próprio. E eu acho que esse é o grande desafio, mano. O segredo da paz tá aí, sabe? É aceitar quem você é. E aquilo que você não gosta, você muda. Com disciplina, com informação, com educação, com mentoria, com direção, como... o afiador de facas, desculpa, eu não lembro o nome Roberto dele. Kim. O Roberto Kim estava aqui falando, a gente estava conversando lá fora, né? As pessoas têm muita informação, muitos nutrientes e tá tendo uma overdose, né, disso. Então precisa de disciplina. Hoje eu vou fazer isso aqui, vou colocar isso numa parte do meu dia e não absorver tudo aquilo quando acorda no telefone, né? Faça o seu dia, acorda, vai lá, faz as suas necessidades, toma um banho, escova os dentes, olha no espelho, sabe? Olha pra você mesmo, né? Vê como é que tá, tem uma ruguinha aqui, outra isso, mais. perceba a passagem do tempo natural. Você, mano. Depois vai tomar o seu café e aos poucos você vai disciplinando a sua vida e consegue fazer tudo. Sim. Você consegue trabalhar, você consegue ter relacionamento com os seus amigos, com família, com namorada, com esposa, enfim, o que for. Num jogo de futebol, né? Enfim, dá pra fazer isso, mano, com disciplina e sem ansiedades, né? Porque quando você tá presente, cara, começam a chegar pessoas espetaculares, possibilidades de trabalho, você tá atento, né? As coisas não tá focado só ali. Não é aquela coisa do cavalo, né? Que só tá vendo... Alguém te dá chicotada e você corre. Você quer chegar no ponto final, né? Independente do que estiver acontecendo. Então, sinta-se um pouco mais. Sinta-se. Sinta a sua dor. Sinta o seu ciático, ou sei lá, o seu joelho. Sinta-se. Faça isso ser bem-vindo, mano, porque isso aqui é um aviso, é uma conversa que seu corpo está tendo com você. Você tá doendo o joelho porque você está andando errado. Ou você está sentado errado. Ou o computador está destruindo a sua coluna. O corpo fala com você, mano. Fala. Claro. Não jogue um remédio para obviamente, níveis, né? Mas não tenta abafar aquilo. Absorve aquilo. Né? Primeiro entende, né? O que aquilo tá te dizendo, como uma coisa positiva, né? Tudo faz parte daquilo que você é. Inclusive as coisas que você não percebe conscientemente, como você falou da inconsciência, né? Do inconsciente. É aquilo que tá movendo tudo tá movendo. Sonho, né, mano? Sonha. Jung falava, né? A sombra que você tem dentro de você, ela te indica muito daquilo que você precisa fazer na vida. Porque é algo que talvez você tenha reprimido. É o que você falou do e precisa soltar. O escuro vai identificar a luz. Né? Senhores, vamos temperar o cérebro de Sócrates rapidinho? Essa é a briga que eu tenho com minha esposa. Minha esposa vira pra mim e fala assim... Olha o que você vai falar que tá gravado. Não, vou jogar aqui mesmo já. Ela fala assim, Júlio, você não gosta de tomar remédio?
Você tá com febre aí, não toma remédio. Eu falei, cara, Detesto remédio. meu corpo tá falando que eu preciso ter febre agora. Então, assim, deixa eu ter alguma febre. Lógico, não vou chegar com 40 graus de febre, claro. né? E vou com consciência, mas assim... Dá o tempo ao corpo também para ele se curar. Tá bom, se eu tiver uma infecção lá, às vezes tem que tomar um antibiótico, que realmente precisa. Exato. Não tô ignorando isso. Exatamente. Mas é esse equilíbrio, né? O meu corpo ele tá falando alguma coisa, deixa eu ouvir o que o meu corpo tá dizendo. É o E que equilibra, Então, não é o assim, O, né? O O desequilibra, porque ele tira. Então, é o E. Eu vou prestar atenção na febre e se ela chegar Exatamente. a 38,5, 39, aí talvez eu tome o medicamento. Mas por que já logo de cara, né? Exatamente. Muitos médicos dizem, Não, né? Pra tô não com dar a dor. medicação logo no início da febre, né? Exato, Espera um tô com pouquinho. dor, não, tá bom, deixa eu sentir onde que é a dor, deixa eu perceber o que que é isso, tudo bem, se eu precisar fazer alguma outra Sabe coisa. que diante de tudo isso que estão trazendo aí, né? Que a gente está vivendo essas coisas muito intensamente e todo mundo se precipita, porque tá tudo tão acelerado que cria ansiedade até em quem é calmo. É, Né? exato. Então, você sempre já quer se antecipar, o cara tá terminando de falar a frase, você já quer se antecipar ou já quer julgar antecipadamente, né? E aí, fazendo um paralelo aqui, eu lembrei de uma coisa que é muito dos orientais. E os orientais, por uma questão de mais tempo sobre a Terra, 5.000 anos pelo menos, né? Tiveram talvez mais experiências. E aí tem uma brincadeira que fala o seguinte, um pupilo lá, um aluno, um seguidor de um mestre, lá no monge, chegou pro monge e falou assim pro monge, monge, o que é sabedoria? Né? Aí o monge olhou pro gafanhoto, que ele chama de gafanhoto. Pequeno gafanhoto. Falou, interessante sua pergunta. Sabedoria, para mim, é não discutir com idiotas. Os que julgam, os que se precipitam, os que são ansiosos, os que não concordam, que tem que ter tudo binário e coisa e tal. Então, a sabedoria é não discutir com idiotas. Aí o gafanhoto falou assim, nossa, mestre, eu não concordo com você. Você tem razão. E ele saiu de lá sem entender. O gafanhoto saiu de lá sem eu entender. quero um dia ter essa sabedoria eu fui pra lá pro parar. mestre, perguntei o que é sabedoria, ele disse que não é pra discutir com idiotas, eu disse que eu não concordo, e ele disse que eu tenho razão. Eu vou te falar que eu acabei de concluir que eu ainda sou um idiota, porque o que eu discuto com idiotas ainda, cara. Mas eu vou evoluir, prometo. Cara, mas é mágico isso. É mágico. Mágico. Por que eu vou entrar na sintonia? Você quer ficar nessa loucura? Fica. Tá tudo bem. Eu não vou entrar nessa loucura. Você faz o que você quiser, porque a sua fala, o seu corpo, você domina. Exato. Eu não posso parar sua fala, não posso impedir seu corpo, mas eu posso decidir o que eu faço com as suas ofensas, com o que você ataca, com o que você fala. E aí a decisão é só minha. Exato. Como você vai receber, né? Pois é, a sensibilidade de uma palavra Se ou de todo outra. mundo tivesse pelo menos a consciência de tentar interpretar isso que está no externo, o mundo seria muito diferente, cara. É muito diferente. Mas eu acho que é possível, cara. Só o fato de vocês terem esse podcast aqui, eu acredito muito no ser Nós, né? humano. Porque quando você vem aqui, você faz parte dessa exato. turma agora. Eu acho que eu acredito muito no ser humano, mano. Pra uma metade idiota e conservadora, tem a outra metade que tá sensorial, tá trabalhando para um mundo melhor. E eu acho que a gente faz parte disso. Gostaria de né, de achar que a gente faz parte disso. Eu acho que é aquela coisa tribal, realmente, sabe? De cooperação, mano. A gente precisa cooperar um com o outro. O ser humano, naturalmente, ele é assim. Você vê qualquer tragédia, ninguém pensa, vai todo mundo ajudar. Todo mundo faz. No Rio Grande do Sul, cara, o que aconteceu, Verdade, mano? O Brasil inteiro, os surfistas foram lá com o jet ski, entre outras atitudes. Gente de todos os partidos que não foram políticos, né? obrigadas aí, não foram por dinheiro, não foram nada. Sim. Pelo simples fato de ser humano, de ter a empatia, de ajudar o próximo. Mais nada do que isso. É tão possível, é tão natural, e a gente é educado todos os dias a não ser assim, a ser egoísta, a você ter a sua mansão cheia de muros, cheia de grade, cheia de não sei o que, de proteção, né? Protegendo da sociedade, sendo parte da sociedade, né? Para mim é um outro absurdo também. Enfim, a cooperação, a gente precisa se ajudar, a gente tem muito a aprender um com o outro. Não é porque uma cultura tem uma certa característica que uma outra não vai se encaixar. O Brasil é um exemplo disso. A cultura árabe, a cultura japonesa, a cultura europeia, todas as culturas estão aqui.
Né? Os Africanos indígenas, que né? formam a nossa sociedade. Pô, as palavras, de tantas Anhangabaú, etnias, né? Hummus, né? Que é tão popular, a esfirra, não sei o que, verdade. Líbano. Né? Pô, a gente tem uma cultura espetacular que é feita de ser humano, independente dos nomes, né? Independente da nacionalidade. Nós estamos juntos nesse país, nessa bolota, né? Que flutua, né? Nessa ideia, né? Porque Ou flutua, cada tá país na é uma matéria. ideia, né? É ideia. Ó, Enfim. já temperando aqui o cérebro de Sócrates. A gente fala tempero assim, né? Pra fechar, cada um dá um tempero, joga assim. O que você aprendeu nesse bate-papo? O que vem na tua cabeça? Então Então, podia ter trazido a pimentinha do Sepultura nessa hora. poxa, então, por favor, procurem a pimenta O do tempero Sepultura, vai comprem. Boa. Boa. Não, mas você comentou assim, não, tem metade da população aí que tá meio perdida, outra metade é gente boa. Eu diria mais o seguinte, a gente também, às vezes, é o idiota que tá fazendo pergunta idiota, a gente erra, né? Você contou momentos da sua vida em que você arrumou o trilho que você Sim. estava seguindo. Então, assim, não é e ou, né? Nós dois somos os dois, né? A gente, às vezes, é idiota, às vezes a gente é sábio. Perfeito. A gente consegue ser os dois. E o desafio é justamente isso. A gente falou bastante de disciplina e eu acho que é importante isso mesmo, porque disciplina é fazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deve, em cima daquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente quer coisas erradas, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, continuar bebendo porque é mais fácil. Às vezes eu quero ficar no celular o dia inteiro porque é mais fácil. Às vezes eu quero olhar para uma outra pessoa que não é minha esposa E porque o é mais conceito fácil. de mais fácil completamente ilusório, porque é essa disciplina do mais fácil que vai tornar a sua vida completamente Exato. insuportável. E se a gente for atrás daquilo que a gente quer, se a gente sempre seguir o que não é isso que eu tenho desejo, a gente é escravo do desejo, né? A gente é E escravo. quem é escravo não é livre. Quem é escravo não é livre. Então, assim, a gente precisa realmente de disciplina, de olhar e falar, não, é isso que eu preciso nesse momento, é essa compreensão que eu tenho do que é certo, do que é correto. E, lógico, demanda esforço, né? Tem o que é mais fácil e tem o que é mais difícil. Né? Mas é um sentimento que quando você acorda cedo, não quer ir pra academia, mas vai. Aí quando você sai da academia, você fala, mano, ainda bem que eu vim. Exato. Sim. Tô me sentindo muito melhor, o dia é outro. Sim. E o aprendizado acho que vai nisso mesmo. A gente seguir aquilo que é correto, que a gente está entendendo que é correto, e a cada passo a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Então a gente vai deixando de ser idiota Assim como o esperamos. gafanhoto lá. Né? O grande gafanhoto, e você? O que você tempera o cérebro de Sócrates? Ai. Cara, eu acho que todos nós aqui somos seres errantes. O tempo todo. E tá tudo bem, né? A gente tá numa curva de aprendizado contínuo. Quando você passa pelos eventos, você pode escolher, puta, tomei a pancada, não vou mudar, foi uma fatalidade ou foi uma casualidade e sigo. E toma outra pancada e toma outra pancada. Então, a escolha, né? Quando você tá sem saber que tá tomando uma escolha que é um desvio de caminho e não percebeu nada, você continua meio que inocente, errando. Mas quando você toma consciência, né, e eu vou pegar teu exemplo aqui, quando você percebeu que o álcool era um desvio, e se você continuasse insistindo nisso, aí é cagada. Mano, minha família... Porque aí você vai sofrer Total. e não vai aprender nada. Total. Então, de que valeu criar tanta casca, né, tomar tanta porrada, se não mudou nada, não ressignificou, né, não elevou. Então, acho que a vida está nisso. A gente vai errar e vai errar muito, né? Mas o importante é você ter a consciência e aprender que o erro te coloca numa situação depois melhor. É a maior O sofrimento de agora pode ser uma satisfação lá na frente, de olhar para trás e falar, puta, ainda bem que eu passei por Exato. isso, porque isso me possibilitou ser o que eu sou ou onde eu estou hoje. Né? Então, para mim, é essa coisa do julgar menos e viver mais, sabe assim? Perfeito. E aí você faz a sua trilha, né? Sempre tentando ser menos idiota e mais sábio. Perfeito, perfeito. Pega a pimenta do Sepultura e tempera o cérebro de Sócrates aí. O que fica pra você, cara? Algum insight te ocorreu? Cara, eu acho assim, tentando, né, fazer um resumo, eu acho que não seja o avatar pros outros, seja o seu próprio avatar. Né? Seja você, mano. Esse é o grande desafio. Nós estamos aqui na vida pra gente se achar. Pra mim é uma grande escola, sabe? Pra mim a Se morte achar não dentro é de fim. si mesmo, né? Pra mim a Esse morte que não é o desafio. fim de tudo. É um fim de um processo, né? Eu acho que todas essas experiências que a gente ouve de
na experiência quase morte, não sei o que vai e volta, ver que essa coisa realmente não existe, essa coisa do julgamento, né? Através do espiritismo, fala, não tem, você vê lá toda a sua vida, você sente o que você sentiu, você sente o que os outros sentiram, o que você fez, mas não num aspecto de julgamento, né? Para você passar de realmente... aceitação, né? De aceitação, de tudo fez parte da vida, tudo, né? Eu tô aqui hoje do jeito que eu sou porque eu passei por tudo que eu passei, mano. Assim, as pessoas, o que você falaria pro seu Andreas Kisser de 15 anos? Nada, mano. Segue o jogo. Tamo junto. Né? O que eu vou falar pra ele, mano? Certo. Pô, vamos. Evita isso, evita aquilo. Não vai ali porque vai acontecer aquilo. Meu, aí eu não estaria aqui. Né? Não estaria aqui com essa cabeça. É um exercício bonitinho, mas ele é impossível de ser feito porque não dá pra voltar quando a gente tinha 15 anos, né? Exato. Então talvez a pergunta seja o que você mas fala, essa pergunta o que você tipo, falaria você pro tá André... arrependido de alguma coisa? Se tiver também não vai mudar em nada. A questão é o que você falaria pro Andrés ou o que você vai falar pro Andrés hoje. Exato. Né? E eu pro Danilo, o Pailu pro Pailu, o Julião pro Julião. Essa é a busca interna, sabe, mano? Seja você mesmo, faça meditação, faça terapia, porque a terapia é onde você vai conversar com você. Não é a pessoa que tá do outro lado. É você que tá conversando com você. Você tem que ser honesto com a pessoa. Você tem que falar tudo que você sente. Você tem que falar as coisas que você tem vergonha, que você tem não sei o quê, sabe? Tem que falar, mano, porque você vai ouvir você mesmo ali. E esse é um exercício espetacular, né? Eu acho que é fundamental o carinho com você mesmo. Com você mesmo. Porque Palavra você tendo carinho, né? Carinho. Você tendo carinho com você mesmo, a energia que você vai exalar vai ser positiva, vai ser cooperativa, vai ser pessoas que vão chegar, como eu disse, oportunidades de trabalho, oportunidades de vida e etc, né? Mas proteja-se, né, do mundo sendo você mesmo. Animal. Eu vou finalizar evocando uma frase que a gente falava no começo, né? Quando a gente começou a fazer, a gente errava muito aqui, fazia uma abertura muito longa, né? Eu evocava um monte de entidades aqui, brincando, assim, de todas as religiões, né? E tal, mas a gente dizia uma coisa. Olha, se a gente falar alguma bobagem aqui e depois alguém nos alertar assistindo o episódio, a gente volta no próximo e se corrige, porque nós não temos compromisso com o erro. E eu acho que eu reforcei isso pra mim aqui hoje, exatamente quando eu disse pra você. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre a eutanásia, até porque eu não vivenciei o que você vivenciou. Mas eu tô aqui te escutando. E se amanhã eu descobrir que eu tô absolutamente equivocado de não apoiar, eu não tenho compromisso com o erro. Eu volto e digo, olha, desculpa, tá certo, eu não apoiava antes porque eu não tinha essa consciência. Mas agora eu tenho, daqui pra frente vai ser assim. Então reforçar que o compromisso com o erro é um sinal de burrice gigantesco, né? Aprendeu, percebeu o erro, corrige. E vou tentar aplicar mais isso pra minha vida. Muito bem, senhores. Dava pra ficar aqui mais o quê? Umas 5 horas falando, né? Por mais sabedorias e menos idiotices, né? Boa, perfeito. Mas a gente precisa, uma hora a gente precisa sepultar este episódio, né? Meu Deus, é o rei do trocadilho. Eu quero rir aqui, ó. Você deu posto. Querido, que legal poder te encontrar de novo pessoalmente. Eu que agradeço, cara. Acho que pessoalmente fazia muitos anos que eu não Bom te te encontrava. rever. A última vez foi no podcast. Vou ver se o Cris vem aqui, ele vai ficar feliz de ouvir tudo sensacional. isso que a gente falou do ao vivo. Ele tá com outro bar Tenho agora. muito carinho por aquela época, cara. Boas memórias. Que bom, que bom. Queridos, vamos fechar por hora? Fechamos. Então tá Maravilha. bom. Queria te agradecer de coração pelo esforço Obrigado. de vir aqui, trazer essa sua experiência Obrigado, de vida. Sensacional. Sensacional, cara. Bons projetos. Eu sei que você tá pensando um montão de coisa, mas vejo você fluindo, né? Você tá aí num projeto importante de fechar o ciclo também de Exato, Sepultura, exato. né? Muito a ver com tudo que a gente Tem uma falou ideia? aqui. Quando que vocês estão Até o prevendo final do fechar ano a que turnê? vem, 2026. 26. É. E aí encerra esse ciclo e começam novas histórias e a vida vai seguindo. Exatamente. Animal. Valeu, meu irmão. The show must go on. Valeu. Let's go on, fuck yeah. Pessoal, mais uma vez, super obrigado. Sigam as redes sociais, você tem? Andreas Também Kisser. o seu? Andreas Kisser. E se você curtiu, por favor, encaminhe esse episódio para pessoas que são fãs de rock, para pessoas que não são, já que a gente aqui nem falou tanto de música, né? Falou mais de vida. isso aí. Se você curtiu, compartilha. E mais uma vez, parceiros, obrigado. Valeu. A gente volta semana que vem com mais um episódio deste, por enquanto, ativo, mas um dia terá fim, podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu. Valeu, galera.